Bom, pessoal, já fixei o meu papel com fita crepe. E por que eu fixei, tá? Foi porque nós vamos trabalhar hoje com uma técnica mais aguada. Então é importante que esse papel esteja preso para que vocês consigam com que o papel volte ao seu estado inicial depois que ele secar, tá bom? Então, a proposta desse exercício é um pouco mais experimental, um exercício à mão livre e puramente aguado. E aí eu vou ensinar para vocês formas de se fazer isso, para que vocês tenham mais segurança mesmo nas manchas mais abstratas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer são duas formas de fazer esse início. Eu posso simplesmente umedecer o meu papel com a água pura, ou nessa água pura eu já posso acrescentar um pouco de cor, tá vendo? Que é naturalmente um tom muito apagadinho, e aqui é bem legal já mesclar outras cores, a gente tem uma imagem de referência. Reparem como que eu vou sempre trabalhando com pincel circular. Isso ajuda a tinta a espalhar de uma forma mais homogênea, tá? Então eu já vou trazer um pouco da paleta de cores dessa referência. Ó, posso trazer cor mais intensa, não tem problema, desde que eu esteja com o papel úmido. Ó. E reparem como tudo vai se suavizando, né? O importante é não ter nenhuma pincelada marcada, tá? Trabalhem com um papel um pouco menor, para que vocês tenham esse alcance sem se preocupar em secar, né? Essas coisas que às vezes marcam demais o fundo. Aqui eu tenho um papel totalmente úmido e o que eu vou fazer? Eu vou já sugerir os lugares das flores que eu quero. Estou com um pigmento amarelo e eu simplesmente vou marcar aqui, vou mapear essas flores. Esse é um exercício muito interessante porque ele nos obriga a soltar a mão, né? Então é muito interessante. Aqui, o que acontece? Como a gente está lidando com uma cena, né, de um campo, então naturalmente que você tem muitos planos nesse campo, né? Você tem flores que estão lá atrás, flores que estão aqui na frente. Então a técnica úmida sobre úmida, que é essa que a gente está trabalhando, num primeiro momento ela vai ser só um pequeno esfumaçado no fundo, né? Na hora que secar aqui vocês vão ver que a gente não tem nenhuma definição. Então com o verde que já vou sugerir aqui as hastes, ó, e eu vou fazer isso de uma forma muito livre, ó. Brinco com a tonalidade, tá? Do verde, não vão ficar só num verde não, vamos tentar trazer outros tons. Muda o sentido. Esse é um tipo de pintura, gente, que a gente não volta, você não volta corrigindo nada, tá? Uma pintura que ela tem que ser mais orgânica mesmo. A proposta dela é essa, ó. E aqui eu já vou trazer um pigmento um pouco mais forte. Tô fazendo alguns respinguinhos de fundo. Aqui ainda tá molhado, eu quero azular um pouco mais esse céu. Eu vou trazer aqui para essa pontinha, ó. Vou pegar um pincel maior, olha aqui, ó. Isso é para vocês verem que o recurso, né, do úmido sobre úmido, ele dura um tempo a mais, ó. A gente consegue brincar com ele mais.
Posso tirar um pouquinho das áreas onde eu quero um pouco mais de luz. É um exercício muito intuitivo, gente, e super importante para quem quer trabalhar com um tipo de aquarela mais solto. Na verdade, qualquer pintura que vocês forem trabalhar, vocês podem começar dessa forma. Criar, né, essas nuances de fundo é muito bacana. Então aqui nesse estágio eu preciso esperar secar um pouquinho mais as flores, né, para eu trazer alguma definição. Mas enquanto isso, eu já vou trabalhar as folhas. E aí eu vou trabalhar com um pincel mais fininho. E eu misturo aqui o verde com um tom de marrom, porque eu quero uma tonalidade um pouco mais terrosa, tá? Para essas folhas. E aí também é um exercício gestual, é uma prática totalmente gestual. Então aqui, ó, em cada ponto da pintura vai se comportar de uma forma. Onde está mais seco se comporta de um jeito, onde está mais úmido se comporta de outro. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com o pincel seco sobre o fundo molhado, tá? Então é o seco sobre úmido. Aos poucos, nós vamos definindo melhor o traçado, as cores, os contrastes, mas a grande poética desse exercício é a liberdade, né? Você permitir que as manchas aconteçam, trabalhar com o acaso. Isso para mim é talvez o maior desafio que a aquarela nos traz, o acaso, né? Como trabalhar com ele, como fazer com que isso seja algo a seu favor, né? Em termos de técnica e resultado final. Aqui nesse amarelo, evitem usar um amarelo muito aberto, tá bom? Eu estou trabalhando aqui com um amarelo claro, mas também com um tom de ocre, que eu gosto bastante, que eu acho que também puxa um pouco mais para um tom mais terroso. E agora, ó, com esse pincel mais fininho, eu vou trabalhar até com um pincel chato, que é esse daqui, ó. Eu vou molhar, vou lavar ele todinho, vou deixar ele bem sequinho e ainda tá tudo meio úmido, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou começar a limpar um pouquinho das pétalas de uma forma bem proposital, mas bem delicada também, é só para sugerir. Aqui nessa pintura a gente não vai definir nada. São pequenas sugestões do lugar onde essas pétalas vão estar. Vou pegar um outro aqui, que esse aqui achei que não ficou tão bom de... Ó. Outra coisa que é uma tendência dos alunos fazerem é o seguinte, repetir essa prática em todas as florzinhas. Não é necessário, tá? A gente pode escolher algumas principais para fazer isso, até para que você permita que a pintura tenha movimento.
né? Porque se você, em todas elas, faz esse trabalho, você tem uma uniformidade de resultado e não é isso que a gente quer aqui, tá bom? Quero justamente essa variedade, essas tantas possibilidades. Isso aqui é um truque, na verdade, para me ajudar a enxergar cada flor. É como se eu escurecesse um pouquinho de onde todas as pétalas se juntam. Apenas para eu ver onde que eu vou trabalhar daqui a pouco os detalhes. Então é um truquezinho que me ajuda a enxergar melhor onde serão os pontos de mais ênfase. Nesse ponto aqui eu vou deixar secar um pouquinho, tá bom? Vou guardar. Antes disso eu vou somente reforçar mais um pouquinho esses caulezinhos. Um ponto importante, a mudança de ângulo dos caules para esse tipo de pintura é muito importante para que você tenha movimento. Então reparem que às vezes eu passo um caule, né, por cima dos outros, isso ajuda a dar essa noção de profundidade, tá? Vou deixar secar para a gente continuar. Bom, pessoal, a pintura agora está um pouco mais seca e agora é que eu vou trazer um pouco de detalhamento, tá? Essa é uma flor que tem uma série de pétalas, a gente não vai determinar e definir o número de pétalas, nem muitos detalhes. O que eu quero que vocês observem é que esse fundo, ele me parece um esfumaçado, né? Como se ele estivesse ali atrás. Então, quando a gente traz agora a cor e o contraste, a gente traz uma presença mais frontal, de um plano mais na frente. E é isso que eu quero. Então, a gente não vai trabalhar com muitas flores, algumas. Inclusive, eu vou começar com uma que vai estar fora da mancha. Olha, as pinceladas são muito soltas. Eu vou mesclar 2 tons de amarelo. Estou fazendo esse vídeo um pouco mais diagonal, porque eu acho que vai melhorar a visualização aí da luminosidade. E aqui eu vou trabalhar um marronzinho que vai fechar, tá vendo? Vai unir todas essas pétalas. E assim eu vou repetir. Fazendo variação de tons, tá? Isso é super importante, a gente não ficar só numa mesma representação. Então, já que eu tô trabalhando 3 tons aqui, né? Amarelo, o ocre e o marrom, eu poder explorar isso em outras. Jogar um pouquinho de água aqui, ó. Esses efeitos são super importantes também, porque eles me trazem, né, um movimento que é legal demais de ter. Bom, e essas flores, né, que eu já tenho água ali um pouco mais acumulada, é interessante já puxar o caule. Por quê? Porque aí eu tenho um aproveitamento, né, dessa manchinha aqui, dessa pocinha de água. Então aqui, ó, com o próprio verde. Lembrando que eu tô trabalhando, gente, com a pontinha do pincel, tá? Bem fininho, bem suave. Aqui a mesma coisa. Não se preocupem se a linha não ficar contínua, porque a folhagem vai entrar. Então ela pode preencher
esses pequenos espaços aqui, ó, por exemplo. Então a gente vai criando essas dinâmicas de uma forma solta. Aproveitem para treinar essa questão da pincelada única, né? Isso é super legal e super importante. E pensar também na flor nem sempre no mesmo ângulo. Às vezes mudar o ângulo, mudando esse movimento das pétalas, ó. Então, no momento ela vai estar aberta, em outro momento ela vai estar fechada. Explorem o efeito couve-flor, ó, com a água, para que ela empurre um pouquinho da tinta. Isso cria textura, que a gente já viu que é importante. Aqui também é um truquezinho interessante de reprodução desse tipo de flor, mas sem ser necessariamente com cada pétalazinha. Então, é uma mancha que vai se esvair. Eu vou fazer uma repetição para vocês entenderem aqui. Então, ó, eu fiz uma intenção de pétala e a água vai fazer isso acontecer de uma forma bem orgânica. Tirei um pouquinho aqui, mas ela não vai ter limite, né? Vai ser uma coisa que vai acontecer ali pontualmente e vai migrar para onde quiser, sem a minha interferência. Bom, acho que deu para entender, né, essa dinâmica dos planos, que eu acho importante. E esse tipo de exercício, como eu falei para vocês conseguem replicar em várias outras práticas. Então, sempre que vocês quiserem um resultado com um pouco mais de expressividade, tentem fazer o fundo primeiro. Ajuda nesse movimento, tá bem? E aqui eu ainda finalizaria com essa parte que eu adoro, que são os respingos, que trazem esse também mais movimento e um pouco, um tom um pouco mais artístico para a pintura. E à medida que você for engrossando o pincel, você vai ter pingos um pouco maiores. Eu estou trabalhando bem pequenininho. Aqui na parte, né, do céu também posso só sugerir o azul ali. E é isso. Então, uma prática que parece simples, mas ela tem uma complexidade por conta dessa compreensão de fundo, plano de frente e plano de fundo, e essa questão da soltura da mancha, que é algo que a gente precisa sair desse curso com essa compreensão, com esse entendimento. Tá bom? Então, eu vou disponibilizar também outras imagens para vocês trabalharem, que tem essa mesma pegada para vocês poderem praticar. Tá bom? Boa prática!